Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Reunião de comissões legislativas permanentes e sessão ordinária movimentaram a Câmara nesta manhã. Os detalhes daqui a pouco aqui no TVL Notícias. Vereador propõe a criação de tarifa de água ecológica. Simpósio em Blumenau discute prevenção e atuação em desastres naturais. É terça-feira, 10 de julho de 2018, o TVL Notícias está no ar. Foi encaminhado para a sanção do prefeito o projeto de lei que prevê a cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que aumentarem o preço de algum produto ou serviço sem justa causa e para tirar alguma vantagem do cliente. A proposta é do vereador Ito e subscrita pelos vereadores Alexandre Caminha e professor Gilson. O projeto abre a possibilidade da cassação do alvará em casos de descumprimento, então, do Código de Defesa do Consumidor. Para virar uma lei municipal, agora, então, o projeto precisa da sanção do prefeito. Simpósio Municipal discute ações ligadas à defesa civil aqui em Blumenau. Uma lei municipal criada e aprovada pela Câmara determina a realização do Julho Laranja de prevenção a desastres naturais. Uma das atividades da campanha desse mês foi o Simpósio Municipal de Defesa Civil, que aconteceu durante toda essa segunda-feira na Anvi. O primeiro objetivo dele é marcar e lembrar das tragédias que nós vivemos em Blumenau. Lembrar para não errar novamente, não permitir que aquelas sequelas que a população sofreu voltem a sofrer nas próximas. Antes de 83, não tinha defesa civil estadual, nenhum município tinha defesa civil, Blumenau tinha uma estrutura pequena de defesa civil e quem nos mantinha informado, com informações fidedignas, informações objetivas para poder alertar e alarmar a população era a FURB através do CIOPS, através do projeto Crise. E foi a partir dele que nós, então, podemos criar essa estrutura que a Defesa Civil tem hoje e hoje também o Estado já está com uma estrutura de Defesa Civil bastante representativa e outros municípios também. Durante todo o dia, professores da FURB e esse profissional da psicologia fizeram palestras ao público. O professor Mated falou sobre o aprendizado regional na gestão dos desastres e o professor Clóvis Reis sobre a importância dos meios de comunicação durante as tragédias ambientais. É através dos meios de comunicação que o gestor do desastre pode minimizar as consequências do desastre. Portanto, são de fundamental informação, porque o jornalista, o radialista, ele é treinado, ele é habilitado para fazer um relato do desastre a partir dessas informações verídicas, do que ele está recebendo de informação do gestor, do que ele está vendo na rua, dos fatos que estão ocorrendo. Portanto, é um relato com credibilidade. E se no passado nós tínhamos informação demais, hoje tínhamos informação de menos, hoje nós temos informação de mais, só que muita informação sem credibilidade. Nós temos 3 fases de aprendizado, né? Nós temos a década de 50 com a construção do sistema de represas, depois da década de 80 o sistema de monitoramento e agora recente depois de 2008, né? Evidentemente todo desastre é diferente, não porque as variáveis naturais, o evento físico mude, mas sobretudo porque a natureza, porque a sociedade muda. Então o que a gente precisa desenvolver uma concepção de aprendizado e, portanto, fortalecer a capacidade e a resiliência da própria comunidade aos impactos. O simpósio contou também com a palestra do psicólogo Antônio Gomes da Rosa, que abordou a questão psicológica da vida das pessoas com os desastres naturais. Dependendo do nível e do tipo de tragédia, nós, de Blumenau, então, 2008, temos hoje crianças que nasceram depois, portanto, elas têm 7 anos, não nasceram em 2011, né? Mas elas têm em si uma memória transgeracional de algum medo, de alguma dificuldade, de quando o céu se fecha para chover, de quando dá um pé de vento muito forte. Então, esses cuidados
também é importante a gente alertar. Porque não adianta a Defesa Civil se fechar apenas dentro de um plano de contingência e, às vezes, nós acabamos errando por não ter ouvido a sociedade como um todo. E é esse nosso grande trabalho. Nós vamos ampliar ainda mais essas conversas com toda a sociedade para que todos possam colocar aí a sua visão, a sua opinião e a gente possa, então, levando em consideração todas essas opiniões, essas posições, estruturarmos mais ainda a Defesa Civil e os órgãos que trabalham junto com a Defesa Civil para um trabalho mais eficiente e eficaz. Receita Federal liberou ontem as consultas ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2018. Segundo a Receita, o lote também contém restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. As restituições vão ser depositadas na próxima segunda-feira e totalizam 5 bilhões de reais. Para saber se você foi beneficiado neste lote, basta acessar o site da Receita Federal ou o Receita Fone. Os contatos estão aí na sua tela. E veja a seguir. Reunião de comissões legislativas permanentes e sessão ordinária movimentaram a Câmara nesta manhã. Os detalhes daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. Vereador propõe a criação de tarifa de água ecológica. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui com o TVL Notícias. Vereadora sugere ao município criação da tarifa ecológica da água aqui em Blumenau. Quem tem as informações é a repórter Laide Braghiroli. Vereador professor Gilson de Souza entrou com um anteprojeto para a criação de tarifa de água ecológica no município de Blumenau. Claro, para explicar sobre o assunto, a gente conversa agora com o parlamentar, professor Gilson. Nos explica um pouquinho a respeito dessa tarifa ecológica aqui para Blumenau. Bom, primeiro, para explicar, as tarifas elas são divididas em categorias. Tem a tarifa comercial, tem a tarifa social, tem várias determinações de tarifas e valores diferentes. A gente pensou em por que não fazer uma tarifa diferente, a tarifa ecológica, que privilegia justamente quem faz o uso da captação da água de chuva e o reuso da água. Ou seja, nós temos algumas pessoas aqui que já têm esse sistema, que tem a utilização da água da chuva, ou seja, a captação e a utilização da água de chuva. Então, por que não criar essa categoria até para fazer com que mais pessoas tornem a investir nesse processo, que tem um custo, obviamente, mas o retorno é fantástico. Então, ganharia duas vezes. Uma, você ganha porque, obviamente, o custo da economia da água vai ser grande, obviamente, e o custo também baixa, vai ter uma diferença de 10% na tarifa. Então, você vai ter um ganho muito grande, né? Você vai ter 10% de economia na sua tarifa e ainda vai ter um ganho maior que a economia de água. Então, a conta vai lá embaixo. E isso vai incentivar que mais pessoas invistam no sistema de captação e reuso da água de chuva, que nós já temos alguns edifícios aqui em Blumenau e nós já temos algumas casas. E com isso a gente consegue fazer com que as pessoas realmente invistam cada vez mais, porque é bom para a natureza, ecologicamente é excelente, ou seja, trabalhamos de uma forma mais sustentável, porque o objetivo, obviamente, da SAMAI é fazer com que há uma economia de água e que, obviamente, as pessoas possam trabalhar de forma sustentável o consumo da água. Então, não tem melhor consumo de água se ela for realmente utilizável, a água da chuva, que dá para utilizar na lavação de calçadas, que dá para utilizar na descarga dos banheiros, na lavagem do carro, enfim. Há uma infinidade de possibilidades que você pode usar a água que você reutiliza na captação de chuva. Então, isso é um plus a mais, uma forma de fazer com que incentive essas pessoas a investirem nessa captação de água da chuva. O município ecologicamente correto, e isso na prática, vereador, como que começa a funcionar?
Bom, agora a gente encaminhou esse anteprojeto para o SAMAI, os técnicos estão avaliando, obviamente, eles vão ver a possibilidade ou não, eu acredito que tem a possibilidade, eles estão fazendo esse estudo e eu também tenho agora, nas próximas semanas, reuniões com o pessoal da técnica para dizer, é possível ou não é? Eu digo que é possível, obviamente, eu digo que é possível, mas cabe a eles analisar e, obviamente, encaminhar o projeto para cá para que a gente possa votar. Mas vou acompanhar os estudos, vou acompanhar realmente, junto com os técnicos, a possibilidade de implantação dessa tarifa ecológica. Espero que sim, acho que a cidade ganha, o SAMAI também ganha, todo mundo sai ganhando e principalmente a natureza sai ganhando. Em torno de 1 a 2 meses para a realização desses estudos? Acredito que sim, né? Cabe a eles agora, e obviamente cabe a mim como parlamentar pressioná-los para que eles digam sim ou não, neste caso, se é possível ou não. E aí me expliquem o porquê que é possível ou porquê que não é possível. Quero cobrar, acredito que em 1 ou 2 meses haja esse estudo técnico para que a gente possa saber se vai aplicar ou não. Vereador, lembrando também que o senhor é um entusiasta aí da ecologia, né? Um dos projetos seus aprovados foi o do telhado verde. Isso também é um segmento aí buscando a proteção do meio ambiente, da natureza? Na verdade, um encaixa com o outro, porque automaticamente, quando você faz a implantação do telhado verde, você já coloca toda a captação da água da chuva do telhado já. Então, uma coisa linka com a outra. Então, na verdade, eu sou um bom economista que penso na natureza, numa forma mais sustentável de se viver, mas penso principalmente no bolso do cidadão, né? Que o que vai ganhar, e isso é fantástico, se for acompanhar de fato, quem tem já a utilização de água de chuva, sabe o quanto isso dá impacto na conta de água e, obviamente, ele economiza no bolso também e, obviamente, economiza na nossa natureza. Muito obrigada pelas informações, vereador. Então, conversamos aí com o parlamentar, professor Gilson de Souza, a respeito da implantação, né, o anteprojeto, a tarifa de água ecológica. É contigo, Rodrigo. Agora vamos ver como foram os trabalhos dos vereadores na manhã de hoje, nas comissões permanentes e na sessão ordinária. Na reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, os vereadores analisaram 12 proposições. 9 obtiveram pareceres favoráveis e 4 foram encaminhadas para análise jurídica. O projeto de lei 7.681, que altera valores de juros de empréstimo do Executivo, também foi analisado pelos vereadores. Esse é um projeto que já veio à Casa Legislativa, foi aprovado nas comissões e também em plenário no ano de 2017. E por razões externas do Executivo Municipal, esse projeto teve que retornar com um novo valor global na ordem de R$56.500.000 e com a taxa de juros de 4,5% ao ano. Tudo isso em função da fundação financiadora, que é a Finisa, de ter modificado esse programa de financiamento. Então, o Executivo Municipal encaminhou esse projeto para adequação, para possibilitar conseguir recursos para investir no saneamento municipal aqui do município de Blumenau. E qual o posicionamento da Comissão de Constituição? Foi favorável, né, com 3 votos a favor e 1 abstenção. Outra comissão reunida foi a de Finanças, Tributação, Orçamento e Fiscalização. Os parlamentares analisaram 3 proposições. 2 obtiveram pareceres favoráveis e 1 foi retirada para análise. O projeto 7.681 do Executivo também foi discutido pela Comissão de Finanças. Os parlamentares solicitaram análise financeira. Aqui a gente trata da Comissão de Finanças do município. Nós precisamos ter responsabilidade quando a gente muda assim, um contrato de 2,8% para 4,5%. Se esse contrato fosse um contrato que viesse ao órgão de defesa do consumidor, eu, como diretor do PROCON que eu era, jamais ia fazer com que o consumidor assinasse. Então, seria leviano da minha parte, enquanto legislador, fazer o encaminhamento aqui com o único objetivo de passar adiante um projeto que poderia ser perdido pelo município, que foi alertado pelo próprio líder do governo. Então, que trouxesse antes a Casa Legislativa para que a gente pudesse discutir. Na verdade, aqui a gente quer um parecer jurídico, a gente quer um parecer financeiro para saber qual será esse impacto. E já adianto, a gente não precisa nem fazer muita conta. De 2,8 para 4,5, a gente quase dobra o valor do financiamento. Acredito que esses sejam os trâmites que virão por diante das demais operadoras, como Caixa Econômica Federal e assim por diante, mas cabe a nós, como legisladores, e o próprio Executivo tem os trâmites dentro da própria Procuradoria para saber se isso é abusivo ou não. Logo depois, na sessão ordinária, os vereadores analisaram e aprovaram 3 proposições. Destaque para a aprovação do projeto que vai criar a via gastronômica em Blumenau.
Outro destaque foi a análise do projeto de lei 7.681, que altera valores de juros de empréstimo que está sendo solicitado pelo Executivo, na ordem de 56 milhões e 500 mil reais. Apesar de muita discussão, o projeto foi aprovado pela maioria dos parlamentares. Só houve uma alteração de taxa de 2,8 para 4, ou seja, olha a diferença, mais que dobrou. Então nós precisamos ter um pouquinho de coerência, infelizmente aqui não houve por parte dos vereadores um pouquinho de coerência, acreditaram obviamente na boa-fé do governo de que vai ter benefício para a cidade, e eu acredito que tenha benefício para a cidade, mas temos que ter responsabilidade na hora de olhar e analisar esses números. Qual o posicionamento deste projeto na sessão ordinária? Da forma como foi aprovado, mas meu posicionamento foi contrário, exatamente por não ter dados suficientes para poder tomar a decisão. E aqui nós somos vereadores, nós temos responsabilidade, nós temos que tomar decisões em cima de assuntos que precisa de dados para poder realmente tomar essa decisão. E nós não tínhamos os dados necessários. Veio e trouxe o líder do governo na tribuna, mas foi só falado. No projeto, no papel, não estavam escritos esses dados e eu não poderia concordar com isso. A próxima sessão ordinária será na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, aqui no plenário do Legislativo. Secretaria de Gestão Financeira da Prefeitura avisa os contribuintes que têm interesse em receber o benefício de desconto no IPTU por meio da Nota Blue que façam o cadastro junto ao sistema. O procedimento pode ser feito por notas fiscais de prestadores de serviços, mas as notas devem estar lançadas no sistema da Prefeitura, onde vão ser usadas como crédito de abatimento no valor do IPTU, sendo de até 30% para pessoas físicas e 15% para condomínio e edifício residencial. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O TVL Notícias desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até nossa próxima edição. Até lá!